Desvendando as parábolas de Jesus. Eu convido você para abrir ainda o Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36. E nós vamos ler até o 50. Nós temos um acontecimento, depois nós temos uma parábola e depois temos o fechamento da parábola a partir de um ensinamento direto de Jesus para as pessoas que estavam envolvidas. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. A ambos. Não é isso? Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Inclusive, há uma música que eu compus pensando nesse texto. Quem se lembra dessa música da comunidade? Com minhas lágrimas de amor e gratidão, seguro em teu amor, santifico-me para ser igual a ti. O centro desse texto é... Quem estava aqui quarta-feira? Na última quarta. Nós estudamos uma outra linda parábola do bom samaritano. E nós temos um homem que levanta-se e, embora se dirigindo a Jesus como mestre, rabi, nós vimos que o desrespeita na maneira como ele fala, na maneira como ele se dirige, na maneira como ele se porta. Aqui nós temos um outro caso. Há certos acontecimentos na Bíblia que, se nós não entendermos a cultura, nós não vamos ver o que está na linguagem não falada, mas na linguagem do costume. Aparentemente, trata-se de um convite que um homem fez a Jesus para ir para a sua casa jantar, comer, e que essa reunião foi interrompida por uma intrusa, uma mulher que de repente entrou naquela sala e mudou o rumo da prosa, mudou o sentido da conversa. Nós observamos que
O homem que convidou Jesus para a sua casa era um fariseu. O fariseu, ou os fariseus, eram homens extremamente estudiosos no que nós chamamos de, ou eles chamam de Torá, ou a lei judaica. Também conhecemos a lei judaica como o Pentateuco, os 5 primeiros livros das Escrituras. Então, para você ter uma ideia, um fariseu era alguém extremamente versado quando o assunto era o conhecimento da Escritura. Você não pode tirar isso da sua cabeça. Era alguém que seria capaz de dizer versículos inteiros. Ele não diria versículos inteiros, porque na época de Jesus a Bíblia não era dividida em versículos, nem sequer em capítulos. Eram livros inteiros. Capítulos e versículos foram inserções humanas que aconteceram a partir do século XIV para frente. Então, eram pessoas capazes de saber de cor passagens inteiras do Velho Testamento, conheciam demais os detalhes da lei, as interpretações que eram dadas pelos rabis, pelos mestres, pelos professores. Um fariseu, talvez dentre as seitas judaicas, as divisões, seriam talvez os mais preocupados em estudarem ao pé da letra as Escrituras. Não é à toa que os fariseus estão sempre em discussão com Jesus. Eles são os mais afoitos, ou eu diria assim, são os mais agressivos dentre os judeus. Por quê? Porque eles se veem com o conhecimento pleno da palavra. E eles querem, este fariseu chamado Simão, ele quer fazer um teste com Jesus. Na realidade não passa disso. Quer aproveitar um jantar em sua casa, como convidado, para talvez lhe fazer perguntas desconcertantes, ou talvez para humilhar Jesus no meio das outras pessoas. Você vai perceber que aqui não foi um convite bem intencionado. Quando a gente lê, a gente acha que foi um simples convite, mas por trás dos detalhes, por trás de algumas atitudes que não foram cumpridas pelo hospedeiro, pelas atitudes que faltaram ao hospedeiro, e pelas as atitudes que foram supridas por uma mulher pecadora, nós vemos o drama dessa parábola, o drama dessa conversa, que fala no final das contas de 2 devedores, um que devia pouco e um que devia muito. O centro da parábola é a ideia de 2 devedores, um com uma grande dívida e outro com uma dívida menor. Segundo os dados que nós recebemos aqui, um devia 500 denários e o outro devia 50. 500 denários era o equivalente a 500 dias de trabalho, porque um denário era a dívida, era o valor monetário relacionado a uma diária de um trabalhador braçal. Então, se um devia 500, era como se um trabalhador braçal tivesse que trabalhar 1 ano, e lá vai dias, e 100 e tantos dias, só para pagar a dívida, se ele desse todo o dinheiro dele para pagar essa dívida. E, por outro lado, o outro devia apenas 50. Era uma dívida menor, era uma dívida, digamos assim, mais fácil de pagar para aquele que devia menos. Eu quero que vocês entendam, a partir do texto, alguns acontecimentos. A primeira coisa era o costume, naquela época, de como as pessoas comiam. A maneira como elas comiam tem uma relação direta com o ato da mulher. No Ocidente, nós costumamos comer sentados, eretos, mas no Oriente, especialmente nessa parábola e nos tempos de Jesus, as mesas eram baixas, mais ou menos dessa altura. Nas casas mais ricas, ou nas casas melhores, haviam divãs, pequenos baixos divãs ou recamiers, onde o hóspede e as pessoas que comiam, elas ficavam, me filma aí, digamos que eu esteja no divã, ficavam apoiadas com a mão esquerda, era essa a maneira de comer, os pés ficavam
o mais distante possível da mesa. E vocês vão entender o que é que isso significava na cultura dos tempos de Jesus. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que não houve por parte do hospedeiro nenhuma saudação que fosse de fato digna do nome com o qual o hospedeiro tratava Jesus. Rabi, mestre. Daqui a pouco vocês vão entender o que faltou no ato de receber Jesus. Nos tempos dos judeus, os pés eram considerados a parte mais impura, mais suja e mais indigna do corpo. Vocês observem que quando Deus chamou Moisés, lá atrás, o que foi que ele disse para ele? Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque onde você está pisando é terra santa. Quando Deus aparece para ele na sarça ardente. Ou seja, observe que esse costume e essa ideia do pé como a parte mais impura, a parte mais insignificante, e uma parte que não poderia jamais estar perto da comida. Então, essa era a ideia. Os pés ficavam a maior distância possível, né, da mesa. Não é à toa que quando Jesus lá na frente, na última ceia, se baixa para lavar os pés dos apóstolos, Pedro, ele tem meio que um susto, misturado com indignação, misturado com espanto, e diz: como tu vais lavar os meus pés? Porque Pedro tinha a seguinte consciência: como um mestre, como um rabi, se passaria por uma atitude tão desonrosa, tão insignificante como essa, lavar os pés de alguém. De fato, naquele tempo, em casas onde havia escravos ou servos, o costume basilar ao se receber uma visita, basilar, era que ou um servo da casa levasse água para lavar o pé do convidado, ou o convidado recebesse água para que ele próprio lavasse os seus pés. Estão entendendo até agora? O que é que aquela mulher faz? Vamos entender o que aquela mulher faz. Ela entra e não encara Jesus de frente. Ela vai e encara Jesus por trás. Ela vai por trás, ou seja, ela fica nas costas de Jesus, onde estão os seus pés mais lançados para trás, porque ele seguia também o costume como judeu, e ali ela realiza 3 atitudes, e essas 3 atitudes, elas têm uma ligação direta com o que o hospedeiro deixou de fazer normalmente. Na cultura oriental, 3 atos seriam necessários naquele momento por alguém que convida alguém, um outro, para comer na sua casa. E aqui eu nem vou me referir ao tipo de comida ou à fartura da comida, mas havia 3 atos protocolares básicos que expressariam o mínimo de respeito e consideração à pessoa que estivesse chegando na casa de quem convidou, para que ela se sentisse, no mínimo, bem recebida. No mínimo. Primeira delas, água para os pés. Ou um escravo lavando os pés, ou água para que ele lavasse os pés e entrasse na casa. Segundo, óleo na cabeça. Um óleo que era vendido de maneira corrente na época de Jesus, óleo de oliva. Um pouco de óleo na cabeça. Ungir a cabeça com óleo do seu convidado. E o terceiro era um beijo, que em algumas traduções nós lemos como ósculo. Aqueles que viveram há mais tempo, lá nos anos 40, 50, ainda usavam a expressão ósculo. Fulano me deu um amplexo seguido de um ósculo. Então,
a ideia de um abraço seguido de um beijo. Então, naquela época, o beijo, ele era um protocolo mínimo que era feito pelo hospedeiro. Agora preste atenção. Se a pessoa que você estivesse recebendo fosse mais importante do que você, o pai, um mestre, acima de você, ou socialmente ou espiritualmente, o beijo se dava na mão. Se a pessoa que se chegasse na sua casa fosse uma pessoa do seu mesmo nível, ou seja, se Simão era um fariseu mestre, e ele chama Jesus aqui de Rabi, ele teria que dar 2 beijos em Jesus, um num lado e um no outro do seu rosto. Quero lhes dizer uma curiosidade. Vocês lembram que Judas traiu Jesus com um beijo? Em todos os filmes, aparece Judas dando um beijo no rosto de Jesus. E aquilo era impossível que ele tivesse feito. Judas beijou a mão de Jesus. Todos os filmes mostram que foi no rosto. Porque não se leva em consideração esse específico ponto da cultura. É claro que os apóstolos viam Jesus como mestre. Então, eles beijariam Jesus na mão. Então, Judas beijou na mão. Agora, observem. Quando Jesus chega na casa de Simão, Simão nem o beija na mão, nem dá água para ele lavar os pés, e nem derrama óleo na sua cabeça. Presta atenção. A cena aqui não tem nenhuma expressão que nos deixe assim pensando, poxa, que grosseria. Escute, gente, Jesus, na hora que entrou naquela casa, recebeu uma das maiores grosserias que ele recebeu na vida, sem sequer ser dito uma palavra. Alguém como nós, humanos, cheio de sangue nas mãos, no juízo, em uma cultura como aquela, se ao chegarmos na casa de alguém e fôssemos recebidos da maneira que Jesus foi recebido, nós sairíamos imediatamente, porque houve uma profunda desonra ao convidado. Vocês precisam também entender outro traço cultural muito importante, que vai nos ajudar a entender a parábola. Alguém pode perguntar, meu Deus, o que é que aquela mulher está fazendo na casa alheia? Por que aquela mulher entrou na casa do homem? Teria ela invadido a casa? Ou aquilo era normal? Preste atenção. Eu acho que esse costume a gente tem um pouco no interior. Mas na época de Jesus e na cultura oriental, quando alguém era chamado para o banquete, ele era convidado e ficava à mesa. Atrás da mesa ficavam pessoas da cidade, nas janelas, olhando o banquete. Não participavam, eles não comiam, eles não eram convidados, mas eles presenciavam a festa. Eles de alguma maneira tinham acesso a esses lugares. Isso é muito óbvio da gente entender, porque se de fato a presença daquela mulher não fosse um ato cultural aceitável, óbvio que Simão, sabendo que ela era uma mulher pecadora, entre aspas, prostituta, ele não a teria deixado entrar, porque era muito normal esse tipo de invasão, entre aspas, domiciliar. Os convidados de honra na mesa, pessoas da rua iam se achegando, especialmente com um mestre novo na cidade, queria ensinar alguma coisa nova para o povo. Então aquela mulher, ela entra meio que de banda, meio que, sabe, ali desinteressada por trás, ela não quer chamar a atenção de ninguém, e ela chega e começa a beijar, a lavar os pés de Jesus com lágrimas. Ela começa a chorar. Ao invés de água, a Bíblia nos diz que ao invés de água, aquela mulher lavou os pés de Jesus com lágrimas. Não era algo fora, não era algo cerimonialmente aceitável, uma água extra, era água de dentro da sua própria alma.
Era uma água, entre aspas, porque lágrima não é água propriamente dito, mas ela vertia de dentro das fontes da sua alma a água que lavou os pés de Jesus. As lágrimas que lavaram os pés de Jesus vieram de dentro dela. E se a Bíblia diz que as lágrimas foram capazes de lavar os pés, não foram poucas lágrimas, foram, como dizem alguns poetas, rios de lágrimas, foram fontes inteiras de lágrimas. Aquela mulher então chorava copiosamente, fervorosamente, desconsoladamente, numa maneira que era visível a quantidade ali de lágrimas que ensopava os pés de Jesus. Era também muito normal que alguém naquela época, ao lavar o pé do seu hóspede, ele também lhe provia uma toalha. Mas ela sabia, como pecadora, que se pedisse uma toalha a Simão, ele não lhe daria. Talvez ele não quisesse, de alguma maneira, tornar aquela toalha impura, pelo uso da mulher, pelo uso de uma pecadora. A Bíblia diz pecadora. Alguém que era conhecida na cidade, uma mulher que era conhecida por todos na cidade. É bem provável que alguns daqueles homens que estavam naquele banquete já tivessem deitado com aquela mulher. É possível que alguém que estivesse ali no meio se sentisse até incomodado por ver que uma pecadora estava naquele lugar. Não foi algo cômodo de se ver, não foi algo cômodo de se participar. Mas a mulher não tinha toalha para lavar os pés. O que é que ela faz? Ela pega os seus cabelos, ela desamarra os seus cabelos, e ela enxuga com os seus cabelos os pés de Jesus. Depois dela fazer isso, ela beija os pés de Jesus. E eu fico pensando, meu Deus, a tradição dizia que se alguém fosse maior do que eu deveria lhe beijar a mão. Se fosse igual a mim, eu deveria lhe beijar o rosto. Mas ela sabia que qualquer atitude dela ao beijar Jesus nas mãos ou no rosto, poderia de alguma maneira tipificar naquela ambiência algum assanhamento dela para com o mestre. Então ela faz algo, gente, que era totalmente desprezível. Algo que talvez nem os escravos fizessem. Então ela resolve fazer algo para mostrar uma tão profunda devoção a Jesus, que ela não teria dignidade sequer de beijar-lhe as mãos. Então ela escolhe os pés, ela escolhe algo culturalmente sem valor, algo que era culturalmente impuro, sujo, e ela começa a beijar os pés de Jesus. Ela vai, gente, para um extremo de humilhação, um extremo de quebrantamento, que aquelas pessoas naquela sala não conseguiram entender. E aí tem um outro ato dela, como nós lemos. A Bíblia diz que ela tinha um vaso com um unguento, com um perfume, que ela pegou e derramou nos pés de Jesus. O óleo que normalmente se derramava sobre a cabeça dos convidados era um óleo simples, corriqueiro, óleo de oliva. A mulher pegou, gente, um perfume caríssimo. Lhes asseguro que era um perfume caríssimo. Hoje, quando a gente pensa em perfume e tem 1 milhão de opções, passa em qualquer loja dessa aí, compra um perfume francês, alguns em promoção. Naquela época, o mercado de perfumaria não era um mercado barato. E perfumes bons chegavam a custar, gente, meses de trabalho de um trabalhador braçal. Meses. E aí vem uma pergunta: por que aquela mulher andava com aquele vaso, aquele frasco de alabastro com perfume dentro dela?
Porque ela era uma prostituta. E elas penduravam no pescoço aquele vasinho. Elas penduravam como um colar aquele perfume. Aquilo era capaz, em sendo um óleo essencial, um perfume, sabe, mesmo forte, aquilo era capaz de purificar o seu hálito, por estar perto da sua boca, e aquilo era o chamariz, algo que chamava a profunda atenção dos homens, e ela precisava estar sempre cheirosa, ela precisava estar sempre bonita, porque era uma prostituta. Então ela pega aquilo que está no seu pescoço e derrama sem nenhuma pena de gastar aquele perfume. Algo que talvez desse para ela trabalhar meses e meses e ter dezenas e centenas de clientes e ser cheirada com aquele perfume. Ela escolhe ungir a Jesus e não na cabeça, mas nos pés. Para alguns um desperdício. Como é que você pega um perfume caro e ao invés de ungir a cabeça, você unge os pés? Você pega o seu melhor e joga nos pés. Gente, a tensão que tomou conta daquela sala de jantar foi incrível. Imaginem a atenção que toma conta daquela sala de jantar. Até então Jesus não tinha aberto a boca para reclamar da falta de educação, de respeito que o seu hóspede, ou melhor, que o seu hospedeiro deixou de dar para ele. Até então ele estava na dele. Até então ele aceitou a afronta. Ele ficou na dele. Ele não reclamou de não ter sido beijado, ele não reclamou de não ter água para lavar os pés, e ele não reclamou de não ter sido ungido na cabeça. Ele ficou quieto, parado. E aí, como o nosso Deus é onisciente, na hora que o dono da casa, aquele fariseu, desrespeitador, quando ele vê o ato de aproximação da mulher, ele começa a pensar, e Jesus lê o seu pensamento. A Bíblia diz que ele falou para si mesmo, ele não verbalizou, ele disse: se esse homem fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma mulher da vida, e não permitiria que ela se aproximasse dele. E aqui, gente, aqui começa o grande drama, aqui começa a parábola, o sentido da parábola. O sentido pleno da parábola vem agora. Na realidade, ele começa a contar a parábola agora, porque até então eram cenas. E quando Jesus sente, percebe, vê o que aquele homem está falando, ele abre a boca e diz: Simão, era uma vez 2 devedores. Um devia 500 denários e outro devia 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso ele perdoou a dívida de ambos. Quem deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E aí ele começa a dizer, ele começa a colocar em perspectiva os dois. Vê essa mulher, Simão. Eu entrei em sua casa, mas você nem me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela me amou muito. Eu quero dar mais outro toque cultural, gente, para você entender uma coisa, que vai servir para a gente fechar a parábola. Essa é uma parábola mais curta, mas ela tem um sentido existencial muito profundo. Vejam bem, a mulher enxugou os pés de Jesus com o quê? Não, ele enxugou com o quê?
ele lava com lágrimas e enxuga com cabelo, certo? Eu fui pesquisar sobre o que significa uma mulher soltar os cabelos na frente de um homem naquele tempo. Há escritos de séculos passados no Oriente que indicam que um homem soltar o cabelo da mulher ou desnudar os seus seios significava a mesma coisa. Ela transforma o que seria um ato desonroso sexual por natureza, soltar os cabelos, porque na cultura judaica o cabelo é a glória da mulher, é o cabelo, é a glória da mulher. Aquela mulher, ao ter soltado o cabelo ali, gente, e ao começar a derramar perfume nos pés de Jesus, ela era vista por aqueles fariseus e circundantes como se de alguma maneira ela estivesse evocando alguma atitude desonrosa. Mas foi uma atitude de adoração. E aí eu quero tentar chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando Jesus disse, aqui gente, por gentileza, vamos voltar aqui para a parábola, e eu queria que você abrisse no 47, lesse comigo, vamos ler o 47. Olha o que ele diz no verso 47. Portanto, eu lhe digo que os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. E na continuidade diz, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aparentemente há uma divergência. No primeiro caso, ele diz, o pecado foi perdoado porque ela amou muito. E no outro, ele diz o quê? Aquele a quem foi pouco perdoado, então pouco ama. Preste atenção, isso tem um jogo de palavras aqui para a gente não se perder. Dá a entender na primeira parte que, pelo fato dela ter amado muito a Jesus, os muitos pecados dela foram perdoados porque ela amou muito. Mas no outro ele diz, aquele que amou, aquele que teve pouco perdão, amou pouco. O que eu quero pontuar, embora possa ficar um pouco obscuro para vocês, é que no original o sentido aqui não é que o amor vem como causa do perdão. O muito amor vem como causa do muito perdão. O fato dela ter sido tão amada por Deus, e é óbvio que Jesus já devia ter tido uma conversa com essa mulher, antes, por isso ela foi lá agradecer, ela chegou ali para agradecer, para derramar amor, para derramar, sabe, o corpo, o coração, os bens, o que ela tinha, sabe, de mais valioso para os homens, ela derrama como um ato de adoração nos pés de Jesus. O sentido aqui não é que, se eu amar muito a Deus, Ele vai me perdoar mais pecados. A ideia é de que aquele que se sente tirado das lamas mais profundas da vida, são aqueles que geralmente são mais sensíveis e reconhecem mais o amor de Deus. E aqueles que se sentem menos impuros, e no final das contas, essa parábola aqui, Jesus coloca de uma maneira extremamente bem intencionada, porque quando ele diz, olha, aquele que deve pouco,
ama pouco quando é perdoado, não é porque de fato entre os humanos haja pessoas que devem muito ou haja pessoas que devem pouco a Deus. Todos nós já nascemos devedores. Jesus ironiza Simão naquele momento, comparando ele a um homem que deve pouco, porque talvez cumpra a lei, seja um doutor na lei e se ache melhor do que a pecadora. Jesus ironiza Simão naquele momento com uma palavra extremamente sábia, comparando-o a um devedor que, aspas, deve pouco, por isso que não expressou os mínimos pontos de respeito ao seu hóspede, que seria lavar os seus pés ou dar água para que ele lavasse, dar um beijo na sua mão ou no rosto se sentisse um igual e colocar óleo na sua cabeça. Então ele quer pontuar naquele momento a seguinte verdade: Simão, você não me ama, porque no final das contas, você se sente um pequeno devedor diante de mim, mas essa mulher se sente uma grande devedora. Ela sabe que nunca seria capaz de pagar os seus anos de prostituição, os seus anos de lascívia, os seus anos usando o corpo de maneira desonrosa. Você talvez, por ser um seguidor da lei, Simão, se ache mais santo, mais digno e mais puro, e por alguma razão você pense que me deve menos, por isso que você não expressa o seu amor por mim. Irmãos, é incrível que ainda há pessoas na igreja que agem como Simão, que se sentem como Simão, se sentem menos devedoras, se sentem menos pecadoras porque vêm à igreja, porque dão o dízimo, se sentem menos vulneráveis ao fogo do inferno porque se sentem cumpridoras de preceitos, vão para a missa ou para o culto na quarta-feira de cinza, participam da Eucaristia ou da ceia, pagam promessas, e no final das contas, o devedor é sempre o outro, e não eu. É o outro. A religiosidade nos faz sentir menos devedores. Vocês já ouviram falar num negócio chamado primeiro amor? Quem já ouviu falar? Primeiro amor. Ah, fulano se converteu e está no primeiro amor. Você sabe o que é o primeiro amor? O cara está tão apaixonado por Jesus, ele está tão louco pela palavra, ele quer tanto aprender, ele quer tanto orar. Quando fala do passado, ele começa a chorar, ele começa a dizer: meu Deus, como é que Deus pode ter feito isso na minha vida? Como é que Deus pode ter me amado assim? Como é que Deus me ama desse jeito? E chora, e conta, e prega o evangelho, e abre a boca, e vira um chato na visão humana, e fala tanto, e expressa tanto o quanto ama a Deus, o quanto o Senhor é importante, o quanto o Senhor é o centro da vida dessa pessoa, mas o tempo vai passando. E o cumprimento de preceitos religiosos, no fundo, vai nos fazendo sentir um pouco menos devedores. A chave hermenêutica dessa parábola é a seguinte pergunta: como nós nos sentimos diante do amor de Deus e o quanto nós somos dignos desse amor? Simão se achava digno, fariseu, mestre. E ele começa a fazer com Jesus
Ele começa a tratar Jesus com desdém. E eu fico preocupado, irmãos, que há momentos na nossa vida que nós estamos tão preocupados com a nossa religiosidade, nós estamos tão preocupados no que os outros vão dizer ao nosso respeito, nós estamos tão preocupados em expor publicamente, aspas, a nossa, aspas, fé, que nós tratamos Jesus com desdém. Ele não é bem-vindo. Ele não é o convidado mais importante do culto, por exemplo, porque o pastor passou a ser o convidado mais importante. Jesus não recebe de nós, muitas vezes, nenhuma honra de que possamos lavar os seus pés, ou ungir a sua cabeça, ou chorar nos seus pés, em contínuo e eterno reconhecimento. Eu falo eterno, é porque será eterna a nossa dívida de gratidão com Deus, por ter feito o que fez com o seu Filho, e pensando em nós. A questão que se põe aqui é o nosso risco de, como igreja, por estarmos aqui dentro, por participarmos de uma corporação religiosa, nos sentirmos menos devedores, ou menos culpados, ou menos pecadores do que mulheres e homens que nessa hora, na praia de Tambaú e no centro da cidade, estão se prostituindo do mesmo modo que aquela mulher fizera em sua vida. Uma vez me perguntaram: o que é mais fácil para você? O que você acha que é mais fácil? Um ateu se converter ou um religioso se converter? Eu digo, sem dúvida, um ateu. Sabe por quê? Porque no momento que o ateu tem um insight espiritual na sua alma, automaticamente ele se sente devedor de toda a sua incredulidade. E quando ele se converte, coisa mais linda é quando ateu se converte. Eles se tornam extremamente gratos ao Senhor, porque chegaram a um nível de percepção que antigamente não tinham. O problema é que o religioso tem pinta de que é um adorador, mas não se passa além de um simples religioso. É muito mais fácil chegar para uma pessoa totalmente distante de Deus, um morador de rua, ou uma prostituta, ou um presidiário, ou um dependente químico, falar de um amor que resgata aquela pessoa naquele nível, e extrair dela esse amor primeiro, perfeito, totalmente louco, eu diria, jogado aos pés do Mestre. Mas nós, quando somos picados pelo vírus da religiosidade, nós como somos picados pelo vírus gospel, é um vírus novo que tem por aí, o nome dele é gospel, o vírus gospel. Quando o vírus gospel, sabe, entra dentro de nós, quando nós somos contaminados pelo vírus gospel, sabe o que acontece? A gente começa a perder o senso de sensibilidade diante dos nossos erros, porque nós só conseguimos enxergar os erros dos outros, de quem está lá fora, daquele que não chegou aqui dentro ainda. Dois devedores. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Quando Jesus diz um deve pouco e um deve muito, não tome as palavras de Jesus como uma afirmação teológica. Deus está sendo ali irônico com Simão. Simão, você acha que não deve nada, né, Simão? Então você se vê no direito de sequer me receber dignamente como receberia qualquer convidado dentro da sua casa. É como se Jesus quisesse assim: olha, eu não queria nada mais, nada menos, que você pelo menos tivesse respeitado a minha presença como hóspede. Entenda que não foi uma simples falta, não foi um simples descaso, foi uma verdadeira afronta ao hóspede. O que aconteceu ali foi uma afronta a Jesus. E como se não bastasse a afronta que ele deu a Jesus, ainda foi criticar o que a mulher fez, não só suprindo o que Simão deixou de fazer, mas superando o que Simão deixou de fazer, e superando muito. Porque ao invés de água, ela deu lágrimas. Ao invés de beijo na cabeça ou na mão, ela deu beijo nos pés.
E ao invés de óleo ordinário vendido nas esquinas da Judéia e Galileia, ela pegou um perfume caríssimo e, entre aspas, desperdiçou jogando nos pés de Jesus. Eu quero entrar agora em algumas reflexões sobre nós. Sobre nós. Será que nós não precisamos reavaliar a importância do Senhor em nossa vida de novo? Será que a gente não precisa estar sempre lembrando o tamanho da dívida que tivemos perdoada pelo Senhor e por isso devemos todo o tempo lembrar: Senhor, não sou mais digno do que ninguém, não mereço mais do que ninguém, não alcançaria pelas minhas forças a dádiva da vida que o Senhor me dá, me tirando da lama, me tirando do deserto da vida, me tirando da iniquidade e me transformando em filho, participante do teu reino. Gente, esse é o primeiro amor. Primeiro amor nada mais é do que um senso, sabe de quê, gente? Um senso de sermos sempre incabíveis, um senso de estarmos sempre em falta com Deus, um senso de estarmos sempre avaliando o nosso nível de gratidão, o nosso nível de adoração e o nosso nível de percepção do que Ele tem para fazer na nossa vida. E eu queria pensar assim: quais são os princípios que a gente aprende dessa parábola? O primeiro deles: não deixe que o seu tempo de fé lhe faça esquecer das honras e glórias que Jesus merece. Não haja como Simão. Agora, um segundo princípio que para mim é muito especial, e com ele eu termino a minha mensagem. Deus está esperando que tudo aquilo na nossa vida que tenha sido no passado instrumento de desonra, que seja transformado em instrumento de honra. Nós vivemos um tempo das chamadas garotas de programa de luxo. Elas não estão na lagoa, elas não estão na praia, elas estão na universidade, elas estão em grandes corporações, elas estão aqui na Cidade Viva. Muitas não conseguem se aproximar de Deus porque se acham indignas, impuras, corrompidas, sujas. E há aqui nesse auditório hoje uma garota de programa. E Deus quer que você use todos os instrumentos de desonra e passe a usá-los como instrumentos de honra a Deus. Que a sensualidade dos seus cabelos se transforme em gloriosa adoração a Deus. Que o teu corpo, instrumento de prostituição, seja transformado em instrumento de glória para Deus. Mas eu não só falo dela, eu falo de todos nós. O que é que nós fazemos com aquilo que nos é mais caro nessa vida? Eu vou começar com uma coisa muito simples e todos vão se sentir um pouco de Simão nessa hora.
seu trabalho, a sua profissão tem sido um instrumento de autoexaltação ou de honra a Deus? O que lhe é mais valioso na vida está servindo para o seu deleite ou para banhar os pés do Cristo, porque nós não temos condição de beijar as suas mãos? O seu casamento hoje tem sido instrumento de honra ou tem sido um mero óleo fajuto ou de alguma maneira algo que você não considera como sendo de interesse do Senhor? E a sua sexualidade tem sido instrumento de honra? Tem sido derramada aos pés do Senhor, como aquela mulher fez? Meus queridos, uma coisa está muito clara para mim nesse texto: somos todos devedores. A questão é o quanto nós percebemos que somos. E a consequência é o quanto nós amamos ao Senhor com atitudes práticas. Observe, o que antes era um instrumento de sedução, o perfume no pescoço, a purificar o hálito, a dar para ela um cheiro atraente, um perfume que era usado para seduzir, é naquele momento um perfume que é usado para a glória de Deus. Mulher, quando você se veste, minhas irmãs, vocês sabem que eu nunca cheguei nesse púlpito para dizer qual seria a conveniência do tamanho de vossa saia ou dos apetrechos que você coloca no pescoço. Nunca. Eu acho isso totalmente irrelevante. Mas uma coisa eu pergunto para vocês, minhas irmãs: quando vocês se vestem, para quem vocês se vestem? Você não precisa de nenhuma regra escrita. Para quem e para quê você se veste? Meu irmão, meu querido irmão, quando você se perfuma, quando você se veste, quando você sai no seu carro, ou na sua bicicleta, ou na sua moto, para quem você se veste? Para o que você se veste? Por que você se veste assim? Você não precisa de nenhuma regra escrita, a não ser a sua consciência. Agora, acho muito estranho, quando eu vejo um homem e uma mulher de Deus vestidos ou agindo como verdadeiros matadores, prostitutos. Você não precisa de nenhuma regra escrita, e não sou eu quem vai lhe dar. Basta que você pergunte: o teu perfume, as tuas vestes. Aquela mulher, ela comoveu aquela sala, porque aquela sala sabia quem ela era. Mas a partir daquele momento, ela deu um significado novo a quem ela era, ao que ela fazia e ao que ela tinha de valioso.
Nós só precisamos fazer essa pergunta: o que eu tenho, o que eu sou, o meu cheiro, o meu corte, o meu físico, o meu corpo, para quem é? A atenção de quem você quer chamar quando você se veste, meu irmão? A atenção de quem você quer chamar quando você faz o que faz, usa o que usa, diz o que diz? Eu estou sendo extremamente genérico nas minhas afirmações, mas o que eu percebo nessa mulher é que ela pegou o extremo do que seria odioso para Deus, vergonhoso para Deus e proscrito dentro da própria sociedade, e ela ressignificou todo o seu agir, todo o seu ser. Os cabelos dela, ela soltou sim, mas ela não soltou mais para seduzir. Ela usou os seus cabelos, a coroa da glória da mulher nos tempos antigos e no Oriente, para enxugar os pés do seu mestre. Santificação não é seguir um conjunto de regrinhas. Eu cheguei a ver uma vez uma comunidade que tem um livreto que diz exatamente qual é o tamanho, a grossura do cinto que um homem deve usar, que uma mulher deve usar, o tamanho exato da saia, se pode perfume, se não pode perfume, se pode joia, se não pode joia. Essa não é a questão. A questão é: para quem, em primeiro lugar, eu me visto? Para quem, em primeiro lugar, eu vou na academia? Você diz: pastor, você está espiritualizando demais. Estou não, meu irmão. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se eu cuido do meu corpo em uma academia, em primeiro lugar, eu devo ter a convicção que estou fazendo em busca de melhor saúde, porque o meu corpo pertence a Deus e eu não posso estragá-lo. Essa mulher nos dá uma lição de vida, pessoal. E ela, sem usar uma palavra, sem usar um dedo e sem usar nenhuma forma de agressão, ela bate na cara de todos os homens que estão naquela sala. Porque no final das contas, ela se converteu, sentiu-se amada, perdoada por Jesus e derramou-se aos pés dele. Mas a mente podre daqueles homens que estavam sentados naquela mesa, revestidos de túnicas e de uma profunda religiosidade, aqueles homens continuavam profundamente distantes de Deus. E eu quero te convidar agora a fazer uma pergunta para você, e a gente vai orar para ir embora. E a pergunta é a seguinte: meu Deus, o que da minha vida, em minha vida, ou da minha vida, precisa ser lançado nos teus pés? Sua profissão está aos pés da cruz? Seu corpo está aos pés da cruz? Seus olhos estão aos pés da cruz? Seus desejos estão aos pés da cruz? Seu casamento está aos pés da cruz? Não sei se já disse, mas a sua sexualidade está aos pés da cruz. O computador que você comprou e a tela está aos pés da cruz. Você convidaria Jesus para sentar ao seu lado? Para lhe ajudar nos seus sites? Você chamaria Jesus para sentar ao seu lado, para ver pornografia? Chamaria? Quero lhe dizer, embora você não o chame, Ele está lá. Muitas vezes em silêncio, porque nosso Deus é tão bom, que até a desonra Ele releva. Nosso Deus é tão lindo, que relevou a ofensa contra Ele,
mas não admitiu que falassem mal daquela mulher. Louvado seja o nome de Jesus.